Fala aí, galera. Iniciando hoje um canal que há muitos anos eu tinha intenção de fazer e hoje está se realizando. Eu estou criando um canal chamado Um Brinde à Vida. Qual é o objetivo desse canal aqui? Eu vou ter um canal no YouTube e vou ter um canal nas plataformas de podcast. O objetivo deste canal é trazer grandes pessoas, grandes personalidades, pensadores, aventureiros, pessoas que pensam ou levam a vida de forma um pouco diferente. Eu tenho outro canal chamado NetBizTalk, que eu falo muito do lado profissional. A ideia aqui é falar um pouco mais do lado humano, um pouco mais das pessoas. E para iniciar com muita honra esse meu novo canal de podcast, novo canal do YouTube, eu trouxe um dos meus maiores parceiros de aventura, que é o Luiz Consiglio. Luiz, puta que pariu, muito obrigado por você estar aqui, cara. Vulgarmente conhecido como Baixo. Luiz, por favor, se apresente, cara. Quem é o Luiz, cara? Bom, primeiro, Mal, super obrigado pelo convite de estar aqui participando dessa nova proposta sua. Eu acho que é muito legal a gente trocar ideias sobre as vidas que a gente tem, profissional, a vida aventureira, o que a gente faz para manter isso funcionando. Bom, eu sou Luiz Eduardo Consiglio, conhecido como Baixo, sou montanhista, piloto de balão de ar quente, engenheiro civil de formação, faço consultoria em engenharia, manutenção e gerenciamento de obras. Mas o grande barato é essas outras coisas. Não é? Ô, Baixo, deixa eu fazer uma pergunta, cara. O que te deu na cabeça de ser aventureiro, cara? Onde foi que você virou uma ficha? Onde foi que... Meu, voar de balão. Eu vou falar um pouco da moto também, mas aonde veio essa sua virada de vida, cara? Que todo mundo leva uma vida meio regrada, né? Pelo menos na nossa época. Faculdade, aquelas coisas. Da onde veio o balão? Da onde veio a escalada? Essas coisas, elas acontecem. Eu acho que muita gente buscou uma vida aventureira e talvez não tenha se dado bem. No meu caso, não foi nada disso. Foi uma casualidade. Eu estava cursando engenharia e tenho um amigo que é montanhista. Nós estudamos juntos desde o ensino médio. E a gente perdeu contato quando entramos na universidade, apesar de estarmos na mesma. Por acaso era aquele cara que eu conheci? Como chama esse seu amigo? Fábio. Não conheci. Então, assim, nós entramos juntos no Mackenzie, em cadeiras diferentes, em áreas diferentes, e perdemos o contato. E um determinado dia a gente se encontrou dentro da universidade. E eu estava cursando a universidade, engenharia civil, e fazia a minha vida profissional como operador de bolsa de valores, operador de mesa de corretora de valores. Você tá brincando, cara? Trabalhava em mesa. Pô, então você já era um aventureiro dos negócios. Cara, assim, era uma coisa absolutamente estressante, muito prazerosa em alguns momentos, mas extremamente estressante. E eu estava com a minha vida mais ou menos organizada. E aí eu encontrei esse meu amigo no Mackenzie e ele falou, pô, cara, eu tô indo num clube de montanhismo bem perto da sua casa, passa lá na quarta-feira pra gente tomar uma cerveja. A gente faz tempo que não se encontra. E eu fui. E conheci um monte de gente que eram montanhistas. Era o Clube Alpino Paulista, um clube de montanhismo o mais tradicional de São Paulo, mais antigo. Foi fundado em 1959. E eu conheci um monte de gente. E aqueles caras eram... Os caras, as meninas, as mulheres, eram pessoas completamente diferentes do meu dia a dia naquele momento. E eu comecei a frequentar o Clube Alpino. Namorei uma montanhista durante muito tempo. E durante esse tempo eu fui me envolvendo com isso. E participando. Achando esquisito ainda, porque eu tinha a minha vida profissional, que era extremamente estressante, e aí no final de semana a gente saía para caminhar, saía para fazer uma atividade ou outra, e aquilo foi fazendo a minha cabeça. Falei, cara, isso é muito legal. Eu consigo... Prazeroso, né? Eu consigo sair da loucura no final de semana e viver uma outra história. E volto na segunda-feira renovado. E eu comecei a me envolver cada vez mais com o montanhismo. Num determinado momento... Que idade isso? Eu tinha 23 anos. 23 anos. Como montanhista eu comecei tarde. Os montanhistas montanhistas de escalada em rocha, principalmente, começam muito mais cedo. Eu comecei um pouco tarde, me apaixonei pela ideia, o conceito das montanhas. E eu fui efetivamente tomado de vez por elas quando eu fui escalar em gelo. É verdade que a montanha chama o cara?
Dizem que a montanha tem alma, é verdade? A montanha tem alma. É Toda verdade? montanha tem. A montanha é fascinante. Qualquer uma delas. A gente teve há pouco tempo o Pico dos Marins em evidência por conta de um pessoal que foi fazer lá um treinamento, enfim, alguma coisa que não deu muito certo. São montanhas próximas de São Paulo e maravilhosas. Que você vai para lá e você tem uma... Eu tenho uma conexão com as montanhas muito grande. Mas eu nunca fui um grande escalador de rocha. Quando eu comecei a escalar em gelo, que eu conheci as grandes montanhas, as grandes altitudes, montanhas que você caminha 10 dias para chegar no acampamento base, são coisas completamente diferentes do que eu tinha visto aqui, aí eu fui fisgado definitivamente. E o preparo físico, como é que é essa parada? Não deve ser fácil, não, porque 10 dias com equipamento nas costas, né? O que você pensa num negócio desse, cara? Como é que você fala? Você pensa em dar o próximo passo. Você pensa no próximo passo. Você tem um planejamento, uma escalada, por exemplo, minha primeira grande montanha foi o Aconcagua, na divisa da Argentina com o Chile. Um ano de preparação. Qual altitude? 6.962 metros, 7 mil metros. É uma montanha massacrante, a altitude te destrói, a secura te derruba, mas aquele visual é maravilhoso. É animal. Você olha e fala, cara, isso aqui não dá para descrever, não tem máquina fotográfica que capte aquilo. Não, e a sensação, né? O cheiro, o vento, tudo. o frio, o vento, ar, poeira. Que pouco, mas tem. As pessoas que você encontra na montanha são mundos completamente diferentes. E aí eu fui efetivamente fisgado por isso. Mas, voltando, eu comecei por acaso. Não fui buscar o montanhismo como algo que eu queria fazer. O montanhismo me achou e eu abri as portas e topei. Falei, vou entrar nessa e vai ser divertido. Cara, e depois disso é história. Eu conheci no Clube Alpino Paulista um grupo de pilotos de balão, que voavam de balão. E aí o balão veio junto, daí, né? Eu vi as pessoas ali marcando de fazer um voo de balão em Americana no final de semana. Falei, cara, como é que faz para ir ver esse negócio? Isso no final da década de 80, 87, 88. Como é que faz para ir ver um balão? Nunca tinha visto isso na minha vida. A gente vai se encontrar na churrascaria tal no sábado à noite, você vai lá, fica com a gente na chácara e aí a gente voa no domingo. E eu fui. E a galera tudo unida, né? Com uma energia bacana, imagina. O voo do balão, quer dizer, como essas atividades, eu acho que as pessoas que trabalham a sua vida no meio aventureiro, elas são especiais. É uma família, não importa qual tipo de aventura você faça. Então, se eu estiver voando de balão e encontrar um grupo de motociclistas como você andando, a gente vai se encontrar na beira da estrada num bar e vamos passar horas conversando sobre o que a gente faz. Claro. Então, assim, a energia é outra, né? O papo é outro. Eu me coloco nesse seu pensamento. É mais ou menos isso. Então, assim, eu conheci o pessoal do balão lá e me envolvi com isso e passei a fazer as duas coisas simultaneamente. Escalava e voava de balão. E aí, durante anos, eu não tinha mais final de semana em São Paulo, né? Era só... ou eu estava escalando ou eu estava voando. E aí o seu lado profissional começou a ter menos ênfase do que o seu lado aventureiro? Logo depois que eu comecei a escalar, um ano e meio depois, a minha vida no mercado de capitais se encerrou. Eu vi que aquilo não era para mim. Provavelmente, também, em função do que eu estava vendo no montanhismo, as outras histórias de vida de outras pessoas, isso começa a mexer com a cabeça da gente. Eu já estava terminando a faculdade, então eu saí do mercado de capitais e voltei a trabalhar na área que eu já trabalhava antes de ir para o mercado de capitais, na área de engenharia, com manutenção industrial em outras empresas. E comecei a voltar às minhas origens de trabalho, que eu comecei como assistente técnico numa empresa de engenharia. E eu comecei a trabalhar novamente no mercado de engenharia, principalmente engenharia industrial, grandes obras. E assim que eu me formei, eu montei uma empresa de engenharia para fazer as obras que eu fazia como funcionário, para fazer as minhas obras, suas, como empreiteiro. Claro. E eu fiquei 10 anos nesse mercado. Fazendo os dois. Aventuras de fim de semana, e talvez um pouco mais em engenharia. Engenharia. Aí, em 95, eu já voava de balão há muito tempo e fechei um patrocínio com a Chevrolet, que são amigos queridos até hoje. Nós almoçamos juntos uma vez por mês com o pessoal da época que a gente fazia os projetos do balão. E aí eu fechei um contrato de patrocínio. E aí eu juntei as duas coisas. Eu passei a trabalhar com balão. Claro. A empresa de engenharia ficou em segundo plano, eu passei a fazer consultoria, que é o que eu faço hoje, e passei a trabalhar com balão durante a semana. Você sabe que seu olho brilha quando você fala isso, sabia?
Mas é uma viagem. Cara, se eu tô olhando para você, quem tá no podcast não tá ouvindo, mas quem tá no YouTube, seu olho brilha, cara. Bom, continue, desculpe. Então, assim, aí eu me envolvi com o balão comercialmente. E aí fui indo, e as coisas foram crescendo. Hoje, eu faço trabalhos com balão, menos do que eu gostaria. Eu acho que essa pandemia, ela criou uma nova forma das coisas serem vistas. Coisa horrível. Quer dizer, ainda está sendo, mas eu trabalho com engenharia, com consultoria, gerenciamento de obras e faço meus voos de balão. E no meio disso tudo, que também aconteceu por acaso, o Clube Alpino Paulista, no qual eu aprendi a escalar, esse clube era, naquele momento, um órgão assessor do Programa Antártico Brasileiro. Essa era a minha pergunta. Como é que você chegou à Antártica? Antártida ou Antártica? Os dois estão corretos. Os dois estão corretos. No Brasil, os dois termos são utilizados de forma indistinta. Tanto faz. Não posso, se eu falar Antártida ou Antártica... Está tudo correto. Está tudo certo. Só para você ter uma ideia como isso não diria polêmico, mas como as duas coisas estão corretas, o Programa Antártico Brasileiro, que é gerenciado pelo Comando da Marinha, ele chama Antártica de Antártica. Antártica. Programa Antártico que vai para a Antártica. É alguma coisa com Ártico? Uma das raízes da palavra é isso, é o antiártico. Antiártico, seria Antártica. Antártica. O que acontece é que nos países de língua hispânica, eles falam Antártida. Eles usam Antártida como o continente e os adjetivos relacionados à Antártida são antárticos. A gente não tem isso aqui. O Programa Antártico Brasileiro, oficialmente, o Comando da Marinha a Marinha do Brasil utiliza Antártica. Antártica. Porém, o Ministério das Relações Exteriores, quem negocia os tratados da Antártica, eles falam Antártida. Puxa vida. Então, as duas Qualquer estão um dos corretas, dois, a gente não passa vergonha. Ninguém passa vergonha. Fala, não, tá certo esse. Não tá. Os dois estão corretos. Que legal. E, cara, quando você chegou... Você já foi quantas vezes para lá, Baixo? 30 vezes. 30 vezes para a Antártica. Tenho mais de 1.500 dias passados abaixo da latitude 60 graus, que é onde você considera águas e terras antárticas. E como é o processo? Bom, você vai lá para fazer o quê? Algum estudo? Não. Voltando, o Programa Antártico, naquele momento que tinha esse convênio com o Clube Alpino Paulista, eles mandavam e mandam até hoje alpinistas, que era o que eu sei fazer, eu sou um alpinista escalado em gelo, eu sei escalar em gelo, para ser o responsável pela segurança de pesquisadores que estão atuando fora da área de controle, ou seja, na estação brasileira. Quem está dentro da estação brasileira, a Estação Antártica Comandante Ferraz, não precisa de um alpinista. Mas, se você vai se deslocar 2 quilômetros fora da estação para coletar um material que você precise, rocha, substituir filtros do coletor de material particular no ar, o alpinista vai junto. Porque o alpinista é o responsável pela segurança. A gente está atento à mudança do tempo, a gente tem um rádio que fala com a chefia da estação, eu sou o preposto do chefe da estação em assuntos para segurança. Então, naquele momento, a gente ia mais para a região da estação porque era o único local que o Brasil trabalhava. Na década de 90, expandiu isso de uma forma muito grande. Hoje nós temos 2 navios fantásticos, uma estação nova de nível internacional, assim, uma estação maravilhosa, 4.500 metros quadrados de área construída, uma das melhores estações do mundo. E com isso teve um aumento muito grande da pesquisa. Nesse momento tem alguém lá? Tem bastante. Lá nós temos um grupo de 16 militares, que são o grupo base da estação, que eles mantêm a estação funcionando. Tem o chefe da estação, o subchefe que cuida da parte administrativa, médico, cozinheiro, responsável pelo sistema de água da estação, ele é responsável pelo sistema de eletrônica. Claro, deve ter são vários processos rodando. Exatamente. E tem sempre lá pesquisadores? Não. Ou é sazonal? Pesquisadores só no período de verão. O período de verão é considerado novembro a março. Novembro a março. Então, neste momento, por exemplo, hoje os 2 navios estão na Estação Antártica Comandante Ferraz. O navio de apoio oceanográfico Ari Rongel, que é o mais antigo, está em processo de substituição. O Brasil vai construir um novo navio polar maravilhoso, que deve ficar pronto aí no horizonte de entre 5 e 10 anos, eu não tenho essa data precisa, um navio esplêndido, que já foi contratado. E o navio polar Almirante Maximiano, que tem 10 anos de vida, um pouquinho mais. Então, esses 2 navios estão na região da estação fazendo trabalhos hoje de transferência de carga, alimentos, combustível.
Nos 2 navios tem grupos de pesquisa, menos do que tinha o ano retrasado, antes da pandemia. Por causa do Covid. Isso, os protocolos da Covid, você tem que diminuir o número de pessoas, então os camarotes têm menos gente. Algum caso de Covid lá? Não, o Brasil não teve ninguém. O Brasil não teve, os protocolos foram muito restritos, deu assim, um grande orgulho de ver que o Brasil já foi a segunda vez que está fazendo. O ano passado já foi feita uma operação antártica e não teve nenhum caso de Covid. Ninguém pegou, tudo organizado. Então, chega helicóptero lá? Os navios têm 2 helicópteros. Se precisar um perrengue... na verdade, eu queria falar sobre os perrengues. O perrengue tem um monte. Se der um perrengue lá de alguém, o helicóptero pega e traz para o continente. Não. Vamos chamar de continente ou traz para Ushuaia, acho que é a Brasil, cidade mais próxima. Punta Arenas seria... Não, Punta Ushuaia é mais próximo. Ushuaia é mais próximo, está um pouquinho mais próximo do que Punta Arenas, mas as duas estão mais ou menos próximas. Mais ou menos próximo. O Brasil, mais ou menos próximo, o que é? 400 quilômetros? 600 milhas, 700 milhas. Talvez. Puxa, 900 quilômetros. Então, assim, os helicópteros brasileiros, eles não têm capacidade de navegar, de voar da Ilha Rei Jorge, onde está a estação brasileira, até o continente sul-americano. Eles não têm condição de fazer isso, não têm autonomia. Por causa do vento, autonomia. São helicópteros para outro tipo de operação de lançamento de acampamento, reconhecimento, mas esse trajeto da Antártica até o continente eles não têm capacidade. Mas na Ilha Rei Jorge, onde está a estação brasileira, tem uma estação chilena que tem um aeroporto, que pousa Hércules, os aviões militares pousam lá. Tranquilo. Então, se houver a necessidade de fazer uma evacuação aeromédica imediata, os helicópteros estão lá, eles têm condições de movimentar para a estação chilena e movimentar um avião, enfim. Puxa, que legal. Então, mas nós não tivemos nenhum problema de Covid. Mas por conta da Covid, diminuiu o número de pesquisadores. Então tem menos gente do que tinha os anos anteriores, mas tem pesquisadores no Ari Rongel, no Maximiano e na estação. Então a Operação Antártica ela está se desenrolando com pesquisa significativa, mas em número de pesquisadores reduzido ainda por conta da pandemia. Mas esperemos que o ano que vem voltemos para lá. Esperamos que a vida pelo menos melhore um pouco. Que loucura que nós vivemos, não, Baixo? Puta, mudou a vida de todo mundo, acho que do planeta, né? Planeta. Nós mesmos já fizemos várias atividades online, mas a gente não se encontra há 2 anos. Pois é. Primeira vez que a gente se vê desde o Carnaval de 2019. Que pariu. Bom, para quem não sabe, eu e o Baixo, nós temos uma palestra intitulada Um Brinde à Vida, onde a gente... Bom, deixa eu me apresentar, né? Já que é um canal novo, quem é o Mal, né? Quem é o Maurício Stelato? Eu tenho diversos apelidos, mas o meu nome mesmo é Stelato, S-T-E-L-L-A-T-O. Como você, Baixo, o meu lado empreendedor, o meu lado aventureiro foi um pouco diferente. Eu falei até num podcast anterior, eu morava em Pinheiros e quando eu estudava no Fernão Dias Paz, é um colégio ali na Rua Pinheiros, um colégio grande, e eu ia a pé e voltava naquela época, né? Colégio público, eu ia a pé e voltava com a mochilinha nas costas, aquela lancheirinha que tinha até aquela casinha, lembra disso? Era bonitinha pra caramba. Levava o meu lanchinho, ia de botinha, calça curta, né? E isso eu estou falando em 1900, sei lá, bastante tempo atrás. 1970, 73, por aí. E uma vez eu estou voltando da escola, naquela época tinha o período da escola, teve anos que era das 11 da manhã às 3 da tarde. A minha filha acabou de me ligar. Das 11 da manhã às 3 da tarde. E... Só um minutinho, deixa eu desligar isso aqui. E aí, cara, eu voltando da escola, eu vi um menino com uma caixinha de engraxate. Na Teodoro Sampaio. Aí eu olhei aquele menino, fiquei olhando, menininho, subia Teodoro, descia, e naquela época tinha os pontos de ônibus, que até hoje é da linha CMTC, não sei se você lembra disso? Sim. Aqueles ônibus azuis. E o menininho, pô, ele engraxava o sapato da galera lá, era legal. O meu avô era marceneiro. E aí eu pedi pro meu avô fazer uma caixinha de sapato para mim. Olha, para engraxar sapato. E minha mãe, obviamente, não curtia a ideia, né? Porque eu tinha a liberdade, ou o meu lado aventureiro na época, aliado um pouco ao empreendedor. Então eu saía da escola, pegava minha caixinha
E eu andava na Teodoro Sampaio e ia até Rickshaw, mano. Caramba. Atravessando as ruas. Naquela época não tinha esse trânsito todo, mas tinha rua. Então eu era livre. Eu era livre, cara. Então eu descia até o Largo da Batata, que era horrível, era muito ruim naquela época. E subia a Teodoro Sampaio atrás dos pontos de ônibus onde chegava a grade da CMTC. Os homens usavam calças e tergal e tinham um sapato. E eu engraxava o sapato porcamente, mas engraxava, né? Dava uma melhorada. Era legal, assim. Mas eu era livre, andava, assim. Que demais. Então, o meu lado aventureiro começou aí. Eu comecei a ficar livre, sabe? Assim, rompi um pouco. Naquela época, você lembra bem, os aviões eram pequenos, né, os voos. Tinha o aeroporto de Congonhas e os passeios de fim de semana era vir aqui no aeroporto de Congonhas ver avião decolar. Você lembra disso? Opa, quantas vezes? Eu morava aqui perto, a gente ia... Puta, minha mãe me trazia para ver avião decolar. Então eu vinha ficar... eu lembro até hoje, tinha um murinho, tinha um tubo dourado, eu ficava com o bracinho assim olhando e via o avião decolar. E eu falava, puta, pra onde tá indo esse avião? Qual será a história do avião? Qual será a história? Eu queria estar naquele avião, cara. Então, esse meu lado de querer ir mais, querer ir, querer desbravar, nasceu aí. Muito bem. Eu comecei a trabalhar no Bradesco, lá em Osasco, e eu comprei uma motocicleta. Na época, eu tinha 16 anos, sem carta, né? Naquela época, a motocicleta era uma coisa, não é como hoje, era uma coisa mais mal vista, né? Não sei se você lembra disso, era mal visto, o motociclista era mal visto. E eu comprei a motocicleta para fazer deslocamento para trabalhar, né? Cidade de Deus, em Osasco. Eu morava aqui em São Paulo. Cara, e a moto mudou minha vida. Ela mudou, aliou o meu lado aventureiro em cima daquelas duas rodas e o vento. Por isso que eu te perguntei como é que você virou aventureiro. O vento começou a bater no meu rosto e eu comecei a ficar fascinado. Eu falei, puta que pariu, é isso que eu quero da minha vida, cara. Sabe? E aí não parei mais. Eu fui comprando outras motos, então eu comecei a fazer todos os esportes de moto que você pode imaginar, né? Moto velocidade, enduro, motocross, me machuquei, puta, quebrei, não vou nem falar de acidentes, quebrei quase todos os ossos do corpo. Mas, cara, não para, né, assim, o lado aventureiro e de 15 anos para trás, eu comecei a fazer aventuras, que eu chamo aventuras, mas são expedições de moto, que eu fui até o Ushuaia, até onde você vai com muita frequência. Como é que você consegue viver naquele lugar de Ushuaia, cara? Agora eu queria... Bom, esse é o mal, né? Então, eu sou um aventureiro, assim... Não gosto de promover as minhas aventuras, é mais um lado introspectivo meu. E eu e o Baixo, a gente começou a trocar ideias e ajudar outras pessoas nesse mundo aventureiro, né? E empresas, e aí surgiu a palestra Um Brinde à Vida, né? Então, esse é o mal, né? Falando sobre a palestra, nós fizemos algumas já para grandes empresas. Boas, muito divertido. E deixo aqui o convite para qualquer empresa que queira nos chamar, será um prazer. Ô, Baixo, me fala dos perrengues, cara. Eu passei vários perrengues de moto. Como é que são? Você deve ter perrengue de escalada, perrengue de balão e perrengue da Antártica, Sempre não? Sempre tem. Eu acho que, na verdade, nós, como aventureiros, ou pessoas que gostam da aventura, acho que o termo aventureiro, ele às vezes é muito mal utilizado. Exato, aventureiro é um termo... Você pode fazer uma aventura desde que aquilo seja muito bem planejado. Uhum. Então, todas as coisas que eu faço, ou que eu já fiz e pretendo fazer, tem um planejamento muito grande envolvido. É o meu caso também. Então, como eu falei, por exemplo, do Aconcagua. Aconcagua foi a primeira grande montanha, foi onde eu descobri as montanhas de neve e gelo. Foi um ano de preparação. Teve perrengue? Claro que teve. Vários, porque você não conta que, por exemplo, a minha bota, na época, eu escalei o Aconcagua em janeiro de 1986. Os equipamentos eram bem diferentes dos de hoje, não? Então, hoje você consegue comprar uma bota numa loja aqui no Brasil, você experimenta a bota. Naquele Claro. momento eu não tinha, eu comprei uma bota de segunda mão. E com a altitude, as minhas extremidades incharam, isso é muito normal. Claro. O meu pé não cabia na bota. Putz. Então, o fato de não caber na bota, E a bota está apertada, né? a dor, de repente você segura a onda, mas o meu problema é que aquilo poderia me dar
perda de circulação. Isso já numa altitude elevada, com gelo, isso pode dar cortar os dedos. Congelamento. Então a gente teve que mudar a nossa escalada. Na época a gente ia escalar pelo glaciar Polacos, que é uma via de escalada muito bonita, mas não dava porque a minha bota não permitia. Um frio do cacete. Frio é pouco. É frio. É frio. Frio pra caralho, meu. Frio. O dia que a gente foi fazer o ataque, o cume, que a gente saiu do site, tentamos a primeira vez sair do último acampamento e ir direto pro cume. Hoje é diferente, hoje as pessoas fazem de uma forma diferente. Naquele momento era, não diria mais experimental, mas a gente não tinha tanta tecnologia. Então nós saímos num acampamento em torno de 5.900 metros de altitude para ir para o cume de 7.000. É um desnível muito alto para você fazer num dia só com aquele equipamento. Hoje as pessoas fazem de uma forma um pouco diferente, acampam um intermediário ali no meio, mais um pouquinho. A gente não fez. O primeiro dia que a gente saiu, 1h30, você sai muito cedo. Montanhas de neve e gelo, você sai de madrugada. 4 horas da manhã? 3 da manhã. 3 da manhã. 2 da manhã. Um frio de gelar até a alma. Então, mas é bom, porque a neve está dura. Então você anda melhor. Quando começa... Mas não vira gelo, né? A neve não vira gelo, mas ela está dura. Ela está dura. Ela está escorregadia, mas você usa os grampos especiais embaixo da bota. Mas o que acontece? O fato dela estar dura, você não afunda nela, você anda mais rápido. Sim. E então você sai 2, 3 da manhã do acampamento, tá frio do cão, tudo durinho, você vai indo. Quando aquece o dia, a neve vai amolecendo. Então a tua volta ela já é mais complicada, mas aí você está descendo. Então, tá bom. E aí tem sempre o horário mágico. Montanha de neve e gelo, 2 da tarde. Se você não chegou no cume, você vai voltar. Você volta. E o tempo no cume é rápido, né? É o suficiente para você tirar uma foto, dar uma olhada, respirar. Abaixar a adrenalina, que deve chegar num limite, deve ser uma consagração. Olha, eu vou dizer para você, eu fiz parte de um grupo de estudos sobre condicionamento físico e me perguntaram se algum dia eu já cheguei à exaustão física. No Aconcagua eu cheguei. Eu estava escalando com o Fábio, esse meu companheiro de escalada, e nós tínhamos uma dinâmica de amizade muito grande. Então, a cada momento, um de nós estava muito cansado. Então eu sentava e falava assim, eu não aguento mais, eu parei, vou ficar aqui. E o outro dava uma força. Aí chegava e falava assim, não, faz assim, vamos só até aquela pedra lá em cima. Vamos mais 30 metros. Vamos mais um pouquinho, aí a gente para. E assim a gente foi chegando lá em cima. Isso é bom ou isso é ruim? Tem os dois lados. É bom porque você tem um incentivo para continuar indo. O lado ruim da história... É que os dois podem se ferrar. É que você já não está pensando direito, era onde eu ia chegar. Isso. Quando a gente chegou lá em cima, naquele momento, tinha um alpinista espanhol que estava fazendo um recorde de permanência no cume do Aconcagua. Ele morou lá 62 dias. Não sei porque alguém faria isso. Fernando Garrido era o espanhol. Não sei porque alguém teria essa ideia, mas ele morou lá em cima. Ele não levou comida para 62 dias, por óbvio, mas as pessoas subiam e levavam coisas para ele, montou uma barraquinha lá e ficou lá. Não exatamente no cume, ele ficou uns 5 metros abaixo da brigada numa pedra e morou lá em cima 62 dias. Sozinho? Não sei se é o recorde até hoje, mas naquele momento foi o recorde. Quando a gente chegou lá em cima, ele nos recebeu, fez um chá pra gente, conversamos um pouco, legal. Ele tirou a nossa foto de cume. Eu e o Fábio, durante muitos anos, nós lembramos de flashes do que aconteceu lá em cima. Ele lembra de algumas coisas que eu não lembro, eu lembro de outras que ele não lembra. Isso que eu te perguntei, e a gente não conseguiu chegar num acordo em que ordem as coisas aconteceram, Vocês porque nós bem estávamos abalados. muito esgotados. Então, o fato de um puxar o outro é bom porque incentiva, mas os dois estão ruins. Então, em algum momento, aquilo pode dar errado para os dois. Para nós, não diria sorte, porque a sorte ela tem que estar sempre junto de uma pessoa que gosta de aventuras, mas nós tivemos um preparo e uma tranquilidade de entender que ainda dava. E chegamos lá em cima e descemos. Mas eu cheguei à beira da exaustão mesmo, eu não conseguia mais andar, e eu não conseguia mais pensar. E isso é o perigoso, porque você deixa de ter o seu raciocínio afiado, né? As suas ações e reações deixam de ser lógicas. Claro. Então, isso é um grande problema. Eu já tive a mesma, não com exaustão física, obviamente, mas em viagem, aliás, para o Ushuaia.
nas estradas você vai sempre por avião e vai pelo mar, né? Eu fui de moto. E de moto, depois que eu fui pela carretera austral, sabe onde é? Do lado do Chile. Ali é um rípio grande e as cidades são longas, né, uma da outra. Não tem muito apoio. Depois entra na Rota 40. Não sei se você conhece a Rota 40. Tem Nada. porra nenhuma. Só tem guanaco naquele lugar. É uma estrada asfaltada, mas só tem guanaco. E muitos postos de gasolina, eles não têm gasolina. Eles não recebem, às vezes. E baixo, o vento ali é uma coisa, você fala vento, né? Tudo bem, não, é uma coisa insana, cara. O vento é insano na Patagônia, em cima de 2 rodas. Não consigo nem imaginar. Não consegue. É uma coisa insana. De você estar andando com a moto e você cai, e só uma velocidade de 60, 70 por hora. Caramba. A moto tem força, né? A gente tem essas motos Big Trail que tem força. A gente põe marcha segunda, terceira, parece que você tá, parece que tem alguém te segurando, sabe? Você vai, e a moto não vai porque o vento vem de frente. Até aí tudo bem. O foda é quando ele vem de lado. Você cai, voa, que nem aqueles negócios de deserto, sabe? Você sai voando, a moto sai voando. Caramba. Assim. É horrível. E a gente tá, às vezes, andando, se for sobre exaustão física e um ajudar o outro, e chega momentos que você está chegando próximo às 5 horas. Lá o sol ele baixa bem tarde, você sabe. Tá chegando 5 horas, tá legal. 6, 7, 8, 9, você começa a ver o sol chegar próximo ao horizonte. E puta que pariu, você tá no meio do nada, naquele puta frio. Você tá no meio daquele vento e você fala, eu não sei onde tem outra cidade, eu não sei nem onde eu vou dormir. Então a possibilidade de dormir com uma barraca começa a ficar interessante. E aí vem o mesmo papo que você falou. O outro fala, vamos mais um pouquinho. Você fala, cara, eu não aguento mais, bicho. Eu já vou cair desse negócio da moto, eu tô cansado. Cara. Vamos mais um pouquinho. Então, essa dupla é muito prazerosa, sim. Muito unida, né? E a gente corre esses riscos também. Mas também, para mim, deu certo. A gente chegou e conseguimos nos hospedar, né? Hospedar num lugar. Sim, imagino que não deve ter sido um hotel 5 estrelas. Não é. Mas a gente saiu do perrengue, né? Muito interessante. Eu acho que você, então, essa você equipe, tem a parceria. Né? Essa parceria, eu costumo falar, eu fiz algumas palestras de montanhismo em clubes, etc., que o alpinismo, apesar dele ser um esporte de equipe, ou seja, eu tenho uma cordada, eu estou atado por um cordão umbilical, uma corda para o meu companheiro de cordada que está escalando junto comigo. Sua vida depende dele, né? E a nossa vida depende um do outro. De você. Puta que pariu. Apesar de ser um esporte de equipe, ele é o esporte mais solitário que existe. Igual a moto. A moto também, que você está dentro do capacete. Está dentro do seu capacete. Eu estou sozinho com a minha dor de cabeça, o meu pé que está gelado, o meu cansaço. Vocês têm radinho? Vocês falam um com o outro? Não. Muito difícil. Hoje já tem gente que usa o rádio no capacete, principalmente escaladas mais técnicas, mais verticais, onde você tem uma dificuldade de comunicação verbal por conta de vento, etc. Mas na época a gente não usava. Uhum. Então... Vai pelo sinal, vai pelo sinal, olhar o cara, falar, puta, esse cara não tá bem. Eu já desisti de escaladas, por exemplo. Meu parceiro de cordada decidiu às 6 horas da manhã, o dia estava clareando, ele falou, não, vou deitar aqui para dormir um pouquinho, estou cansado. Se você não faz em nenhum lugar com frio, você não para descansar e dormir. É o primeiro sinal de que você está com hipotermia. O sono, o cansaço, é o primeiro sinal de que você está com muito frio. Então ele chegou e falou, não, só vou dormir aqui uma meia horinha e a gente já vai embora. Eu falei, não, a gente vai voltar. Agora não vai. Vamos descer, nós não vamos ficar mais aqui. Não, mas meia horinha eu estou bom. Eu falei, não tá. Quando você chega no ponto de querer parar para dormir, no meio de alguma atividade, onde você tem frio envolvido, o frio está tomando conta já das tuas reações. Que doido. Mas isso era, ele estava sentindo, eu estava bem. Então, apesar de ser um esporte coletivo, um esporte de equipe, ele estava sentindo algo que eu não tinha como avaliar. Eu avaliei pela forma como ele se comportou. A gente percebe as pessoas, por exemplo, numa cordada de escalada, se elas estão bem, pela forma como elas caminham numa geleira. Uma geleira você caminha... em tese, na linha mais reta possível, desviando dos obstáculos.
Se a pessoa está andando na sua frente e ela tem um caminhar errático, ela já está cansada demais. Ela já não está tendo mais domínio efetivo da sua musculatura, da sua reação. Então você está andando atrás, às vezes você olha e fala, está na hora da gente tomar uma decisão. Tomar a decisão. Ou a gente vai parar, tomar um café, comer alguma coisa, um chocolate, tentar ver se recupera, ou a gente vai voltar e descer. Que essa é a decisão mais difícil. Imagina, porque você se chegar e falar prepara, assim, né? E no momento... Não vamos mais. É uma decisão difícil. Eu já tomei algumas vezes e não me arrependo. Eu acho que a hora que chega nesse momento que você passou a cogitar... Tá aqui, né? Não, você passou a cogitar, já não é mais a segurança já está em risco, né? Ou seja, enquanto você está achando, está tudo bem, aquela história, vamos mais um pouquinho, vamos mais um pouquinho. Quando você fala assim, eu acho que já deu mais, que está na hora de voltar, é a hora que você tem que realmente tomar a decisão. Aí já foi. Imagino que sim. E aquilo que você falou do vento... Tem vento lá? Tem? Me conta. Em todo lugar que a gente vai tem vento. É um vento insano lá na Antártica? É insano, chega a ser insano. Eu tenho muita amizade, viajei muitas vezes nos navios da Marinha, que são os navios que nos levam à Antártica. Aliás, depois eu vou fazer uma pergunta que eu tenho curiosidade. Eu fiz amizade com vários comandantes, nós somos amigos até hoje. Eu tenho esse orgulho de ter virado amigo de muita gente envolvida com a Antártica, e nós fazemos uma comunidade. Isso é um brinde à vida, né? São pessoas que pensam diferente, né? Fala, cara, você fala isso para uma... depende da pessoa, fala, você é um puta louco, cara. Meu, você vai sair da sua casa aqui para ficar no meio do nada, no meio do gelo, puta frio... Mas não tem o que pague esse momento que você está lá. Não tem o que pague, né? Você fica longe da família, longe das pessoas, sem acesso à internet, mas com prazer animal. É uma outra família. É difícil mostrar esse pensamento para as pessoas. As pessoas te olham com uma cara assim... não entendem, né? Olha e falam, imagina, quer dizer, isso não é até para mim. Entendem, mas não compreendem como é que você chegou ali, enfim. Desses comandantes, quando na estreia do navio Polar Almirante Maximiano, eu tive na primeira viagem do Max, que é um navio maravilhoso, e então o comandante Segovia, um dia ele comentou, falou assim, uma coisa engraçada, né? A gente na escola naval, na marinha, a gente tem algumas regras para uso do navio. Então, em alguns momentos, por exemplo, ventos de 30 nós, a gente tem que tomar cuidado com algumas manobras. 30 nós seriam aí quase 50 km por hora. A gente tem que tomar cuidado com algumas manobras, porque isso pode afetar o equilíbrio do navio. Quando tem vento de 30 nós aqui é brisa. É brisa? Então aqui, assim, o meu livro, texto, ele aqui não tem muita aplicação, porque você levanta de manhã, o vento está com 50 nós, 100 km por hora. E eu imagino o navio, que tem uma parede no meio do mar. Balança. E ele não anda de lado. Bom, ele deve ter uns motores extremamente fortes. Não, o navio, ele é... Aliás, o navio, o comandante, a tripulação, o navio, ele é todo preparado para condições polares. Mas você não vai contra o mar. Primeiro que hoje você tem previsão meteorológica. Hoje tem. Hoje então, se você percebe, por exemplo, que você vai fazer uma travessia do Estreito de Drake, que é um... Essa é a minha pergunta. Como é que é esse estreito, maldito. Maldito, palavra assim, ali todos os ventos são fortes, ele tem ondas muito fortes, é o encontro do Oceano Pacífico, do Oceano Atlântico. É o único lugar que se encontram? Acho que é, né? Natural, acho que sim, porque você tem lá o Canal do Panamá, mas é um canal. Mas é um canal, né? Ali é abertaço, então, assim, dizem que existe uma diferença de nível entre os dois mares. Ah, é? Apesar de ser água, tem uma diferença de nível. Tem buracos no mar, tem áreas de depressão no mar. Não sei explicar isso, não sou oceanólogo, mas enfim. E essas águas se encontram no Drake. E você tem ventos muito fortes sempre soprando no quadrante oeste. Então, o que isso faz? Oeste, sudoeste. Sim. Quando você está indo para a Antártica, você está pegando o vento batendo do lado direito do navio, lado de boreste do navio, mas meio que pela frente dele. Então, ele está indo contra o vento, na direção que a gente está indo. O vento está vindo aqui. Então, isso faz com que o navio balance mais e vá mais devagar. Claro. Na subida... Consumo muito na maior. Volta, consumo na maior. volta ele vem com vento de cauda. Isso não muda. Você pega ondas de 4 metros, 4,5 metros, cai tudo. Balança tudo. É aqueles navios que baixam assim. O navio... Pela previsão meteorológica, o comandante do navio, o chefe de operações, eles organizam a melhor data para fazer a travessia desse Estreito de Drake, que são 600 milhas, mais ou menos. 900 quilômetros. Pouco menos do que isso. Faz um dia? Não, ele faz... O Drake, na verdade, ele dá 600 quilômetros, 600 milhas, seria até Punta Arenas. 36 horas de navegação, o Drake.
o navio faz uma velocidade de 10 nós, seriam 360 milhas. São 36 horas que o navio tem que contar com uma boa previsão meteorológica para pegar as menores ondas e o menor vento. Então, várias vezes, por exemplo, a gente ficou parado na Antártica esperando 2 ou 3 dias de bom tempo para poder subir. Ou, às vezes, parados nos canais chilenos, ali próximo a Puerto Williams, bem já na saída para o Drake, o último vilarejo chileno. O navio fica por ali no canal chileno esperando, melhorou o tempo, a gente faz a travessia. Faz-se na melhor condição possível, mas que, às vezes, é uma condição complicada. Eu já cheguei a pegar no Drake um Mar 9, ondas de 6 metros. O que é um Mar 9? De 0 a 10 ele é 9? 0 a 12. 12 é furacão. Puta que 0 é calmaria total, 12 é furacão, nós pegamos o Mar 9. O Ari Rongel, que é um navio menor, um navio mais baixo e mais, não diria mais estável, ele balança mais pela construção dele, mas ele é um navio mais afundado na água. Ele chegou a dar quase 45 graus de banda, de lado, ele estava a 45 graus. Então você estava andando com um pé na parede e um pé no piso, porque ele estava de lado quase. Por causa do vento ou por causa do mar? O vento do mar. O vento, né? E aí eles têm um limite, que eu falei. Todo navio tem um limite de até onde ele pode ir. Então quando chega num momento desse, por exemplo, deu essa banda, está muito alto, aí o navio negocia com o mar, eles colocam numa outra. Segue a linha, vai ficar, depois vai voltando, imagina. Sim. Mas aí você está num navio desse, cara, abre a porta do armário, cai tudo que está lá dentro. Imagina. A cozinha fecha, porque como é que um cozinheiro vai fazer comida com um navio... Todo mundo de boia, todo mundo de salva-vidas nesse momento ou não? O navio é bem grande, né? Os navios, eles têm procedimentos. Então, nesses momentos, por exemplo, quando o navio começa a jogar muito, balançar muito, eles avisam, falam, indicamos que o pessoal fique nos camarotes, fiquem deitados, não fiquem transitando no navio, porque você pode tropeçar em alguma coisa, bater a cabeça, se machucar, então fica ali tranquilinho, a tripulação está sempre trabalhando, a tripulação está sempre ali. Então eles estão de olho no navio inteiro. Se houver qualquer problema, eles vão dar um aviso ali no alto-falante, tem no navio inteiro, dizendo, olha, postos de emergência, postos de abandono, que nunca aconteceu, onde você vai preparar todo mundo para uma situação que pode acontecer ou não. Aliás, uma pergunta sobre isso. Você, com a sua experiência, como é que são os seus olhos vendo esses pesquisadores, que eu imagino que não deve ter uma experiência de montanha ou de frio nenhuma, né? Ou tem? Alguns têm, mas... Imagino eu que faço uma faculdade. O programa Antártico tem uma variedade muito grande. Chego lá e falo, puta que pariu. Como é que é o olhinho desses caras? Eu olho um pra cara do outro. O olhinho brilha porque é muito bonito. Mas. Não, no Drake eu tô falando. Antes de chegar lá. Quando você está no navio, você entra no navio, que é algo que a gente não está acostumado. Então, quem trabalha no laboratório está no laboratório. Você entra num navio. Essa é a minha pergunta. Então, aquilo começa a balançar. Na zona de conforto dele. Numa primeira viagem, por exemplo, as pessoas estão deslumbradas com conhecer o navio, conhecer como funciona uma viagem antártica. E eu acho que o fato de você não saber o que você está enfrentando é uma bênção. Então você não está preocupado. Sabe que na Segunda Guerra Mundial isso foi um lema, né? Os combatentes não sabiam o que iam enfrentar. Então eles foram. Porque se eles soubessem o que eles iam enfrentar, eles não iriam. Porque eles sabiam que a chance de dar errado era 99,9%. Então, assim, a gente tem tripulações nos navios extremamente competentes. Então, assim, eu não tenho nenhum problema. Eu entro no navio que não está balançando, mas que você tanto faz. Eu já passei experiências interessantes a bordo, com grandes movimentos do navio, o navio balançando muito. Mas em nenhum momento eu tive receio. Eu sei que os militares que estão lá cuidando, eles sabem o que estão fazendo. É igual o piloto de avião, entrega para eles, fala, eles sabem o que eles estão fazendo. Você sabe o que você está fazendo. Eu fico de olho no que está acontecendo no navio. Só para exemplificar, por exemplo, a diferença, eu estava na primeira viagem do Maximiano, nós saímos de Rio Grande, e tinha recém-conhecido o navio, ficamos 4 dias em Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, e saímos para ir para a Antártica. E o navio teve um problema de energia, que essas coisas são muito comuns, caiu o disjuntor, sei lá, alguma coisa deu um problema, e apagou. O navio estava navegando, mas ele apagou, eles tiveram que desligar o motor para resolver um problema. Eu estava dormindo, e aí eu percebi que o navio não estava com o motor ligado.
Levantei, acendi a luz do camarote não estava acendendo. Eu imagino você com essa sua experiência, Então, cara. eu estava no camarote com o pesquisador. Primeira vez dele na viagem. Eu levantei, botei meu casaco, botei minha roupa, peguei minha mochila e fui para a sala de estar do navio, que é onde você faz a reunião caso tenha algum problema no navio. Aí eu sentei lá, não tinha ninguém. Galera, vamos levantar, vamos lá. Entendeu? Tá todo mundo ali reunido. Faz a contagem dos pesquisadores e tal. Eu estou sentado lá, não apareceu ninguém. Não tinha ninguém correndo no navio. Tava tudo tranquilo. Eu falei, olha só, não estão correndo, não tem ninguém aqui. Tá tudo calmo, eles estão resolvendo o problema, deve ser algo que vai ser resolvido. E fiquei sentado na sala de estar do navio, 15 minutos mais ou menos, aí o ar-condicionado voltou a funcionar. Falei, opa, o ar-condicionado voltou a funcionar, a luz voltou a funcionar e o navio voltou a navegar. Teve um problema que foi resolvido, sem nenhum problema. Aí eu voltei para o camarote. O meu companheiro de camarote, ele estava sentado na cadeira em pânico. Imagino, cara, imagino. Porque se eu tivesse, na verdade, percebido que isso poderia acontecer, eu teria acordado. Mas como eu vi que não tinha um grande problema, eu falei, eu já acordei mesmo, vou ficar aqui esperando. Ele acordou, viu que eu não estava, não tinha luz, não tinha barulho nenhum, e ele não sabia, primeira vez que ele estava no navio, ele não conhecia o navio, tudo escuro. Tudo escuro, só com as luzes de emergência. De lá. Tinha as luzes de emergência, claro. Sim. Mas ele sentou na cadeira e falou, bom, eu vou ficar aqui. Então ele estava com o olho arregalado. Aí eu entrei e falei, calma, tá tudo bem, não tem problema. Eu falei, não, que eu acordei, eu vi você saindo, acordei. E o navio todo escuro. Tudo escuro. Falei, então, tivemos um problema que já passou, ou seja, na verdade, alguma coisa aconteceu, mas não houve nada. Né? O navio ele está sendo cuidado 24 horas por dia. Então, eu só acho que a gente tem que se preocupar quando alguém falar alguma coisa. Você não acha que essa calma que você teve, ela não está... Eu falo porque eu também tenho. Ela não está muito mais ligada a esse enfrentamento desses problemas. Eu acho que esse lado... Eu vou chamar de aventureiro. Não é aventureiro a palavra. Realmente aventureiro não é a palavra correta. Mas esse lado mais de liberdade que a gente tem... Você não acha que está muito alinhado a isso? A resolver os problemas de uma forma muito mais... Eu acho que é por aí. Porque quando a gente vai fazer uma aventura, uma expedição, a gente sabe que... Você está sozinho. Pode não voltar, pode morrer, pode. Isso é um fator que eu sempre prezo. Né? Então assim, você vai fazer a sua pode viagem... acontecer. Vai sair com a sua moto, fazer uma viagem como você fez para Ushuaia. Quando você está ali no meio de duas cidades, você está naquele momento, você está sozinho. Então, qualquer problema você tem que resolver com as ferramentas que você tem ali. Tem que resolver daquela forma do que você tem. Eu falei, mas e se acontece, você não reclama, né? Não, você fala, olha... É do jogo. É do jogo, exato. Você falou a palavra. É do jogo. É do jogo. Ou seja, eu vou para a Antártica. Eu já tive acampamentos que foram devastados por nevascas, por ventos muito fortes. Você está lá, você sabe que isso acontece. Então, todo dia, o vento pode aumentar. A gente recebe uma previsão meteorológica, acompanhamos essa previsão durante o dia para ver se ela está se mantendo, para saber se nós podemos sair para trabalho de campo ou ficamos no acampamento. Acampamento mesmo, barracas pequenas. Existem umas barracas maiores para cozinha e laboratório, mas são barracas de tecido, não tem nada rígido. Então, todo dia a gente tem o que nós costumamos chamar de a cota diária de vida para o acampamento. Você levanta, toma o seu café da manhã, a gente anda pelo acampamento, verifica se está tudo amarrado, se as barracas estão presas, se não tem nada solto, se as caixas estão fechadas, se o combustível do gerador está abastecido. Organizamos tudo e aí saímos para trabalhar. Porque de repente você volta no final da tarde... Não está lá as barracas... Você não olhou de manhã, ela pode ter rasgado, pode estar solta e pode voar. Então a gente perde, eu não diria perde, a gente gasta 1 hora, 1h30 de manhã para manter aquilo funcionando. Tem um procedimento. Aí quando você volta de tarde, aquilo já está organizado. Você só dá uma olhada, ver se durante o dia não aconteceu nada. Se você não fizer e bater o vento, vai ter que corrigir, vai ter que correr atrás. E aí, um perrengue desse, como é que o pessoal reage? Isso não tem uma regra, irmão. Não tem, Não né? tem. Não tem porque quando você passa por uma situação dessa, que é totalmente nova para todo mundo, as pessoas vão buscar nas suas referências pessoais como elas reagiram em situações de medo, de pânico, de frio, de cansaço. E nem sempre essas referências pessoais elas serão positivas para resolver aquela situação. Nesse caso, o alpinista ele passa a ser o cara que tem a maior experiência. Tem um mentor ali na hora. Para tentar segurar a onda do povo. Porque e tentar dar uma linha de ação para você corrigir o problema. Então, eu já tive, por exemplo, acampamentos. Eu estava próximo de um refúgio brasileiro, tinham 6 pessoas morando no refúgio, eu estava morando fora, era o 7º
elemento, 6 pessoas morando dentro e eu numa barraca lá de fora. Minha barraca voou. Então eu fiquei dentro da minha barraca, até uma tempestade ela foi crescendo, ela foi aumentando. Eu estava na minha barraca, e numa barraca de acampamento, a única forma dela não voar é enquanto você está lá dentro, que você está mantendo ela. Está apoiando, segurando as varetas. Se você sair, ela vai destruir. Então eu fiquei dentro da barraca com um rádio, conversando com o pessoal no refúgio. Eles tinham lá um anemômetro que eu instalei. Eu falei, olha só, tá ruim, mas eu estou segurando a onda. Começou a chover, tá tudo molhado, mas eu não vou perder isso aqui agora. Ainda tá bom. Você só me avisa quando o vento passar de 60 nós. São 90 km por hora, quase 100. Quando o vento passar de 60 nós, para mim é o limite, eu vou embora. Aí me avisaram, deu 62. Falei, perfeito, fechei todas as minhas coisas. Eu já estava vestido, fechei todas as minhas coisas, coloquei para fora da barraca, transportei para o refúgio. E foi o tempo de eu chegar no refúgio, quando eu olhei para trás, a barraca não existia mais. Já não tinha mais. Puta merda. Ela já tinha rasgado. Então, isso aconteceu comigo. Ela rasga ou ela voa? Ela rasga, né? Porque ela deve pode rasgar e pode voar. Pode estar bem fixada no chão. Se ela estiver muito bem fixada, ela vai rasgar. Se ela não tiver, ela sai voando. Então, as duas coisas podem acontecer. Normalmente, elas rasgam. A gente tem uma fixação um pouco melhor, elas vão rasgar. Elas vão destruir, e aí você escutou o barulho de rasgar, você perdeu mesmo. Então, numa tempestade, você já se programa antes, guarda todas as suas coisas, fica lá dentro quietinho, dentro do saquinho de dormir, esperando. Rasgou, você põe a bota e sai. Quer dizer, na verdade, isso é um planejamento também, Sim. né? Isso é um planejamento. Se acontecer tal coisa, eu já tenho como fazer, você vai já rasgar, você vai ter o plano A, plano B, plano C. Mas existe o D. Que aí você olha e fala, bom, e agora? Né? E então, balão? Já teve alguma? Já. O balão é uma coisa mais tranquila. O balão é uma mistura de aventura, romantismo e liberdade. Tem toda a história da aventura, você decola de um lugar qualquer e não sabe para onde você vai. O vento vai te levar para algum lugar. O romantismo, porque você está sempre decolando, nascer do sol, aquela coisa bonita. Ao final do voo você faz um brinde com champanhe, tem toda uma história romântica envolvida. E liberdade porque você está voando livre, você vai para onde o vento te levar. O risco alto ou baixo no balão? O risco é muito baixo. Muito baixo. Por quê? Porque a gente voa sempre em condições meteorológicas muito favoráveis. Não pode ter previsão de chuva, os ventos têm que estar muito calmos, você não pode ter previsão de mudança de tempo nas próximas 6 horas. Então, se você levantar num dia bonito de sol, com vento calmo, vai ser um baita voo. É um dia. Se você levantar num dia que está mais esquisito, você decidir voar, você saiu fora do envelope de voo do balão, de repente pode dar errado. Mas aí a culpa não é do balão, a culpa é do cara que está lá dentro. A pilotagem é só para cima e para baixo. Só na vertical. Só horizontal na vertical. Você não tem nenhum momento. Não. Nem um lemezinho. Não, eu tenho navegação. Porque para cima e para baixo. Eu consigo esquentar o balão, ele sobe, eu deixo esfriar, ele desce. Mas com esse movimento, eu consigo achar camadas de vento que me leva numa ou outra direção. Uma térmicazinha te leva para um lugar. Térmica não? Não, térmica não. Térmica a gente sai colchões de... O vento é laminar. O vento é uma linha de vento. Ele é todo laminar. Ele vem numa linha fixa. Sim. Aí, se você tem uma montanha aqui, ele vai compactar o vento aqui e descer do outro lado. Quando ele faz esse movimento, ele tem uma mudança na direção. Sim. Por questão orográfica, por conta da montanha, um vale, um rio, uma represa. Ele vai mudar um pouquinho. E aí você consegue subir ou descer e pegar uma camada que te leve mais para a direita, mais para a esquerda. Entendi. E aí você vai navegando com as correntes de vento. Agora, eu quero ir naquele campo de futebol. Não dá. Se o vento levar, sim. Senão você vai para cá mesmo. Vai para lá. E aí você vai. Você sabe que eu tenho uma história muito... Não era você, era o outro nosso amigo... de Atibaia. Como ele chama? Bacarim. O Bacarim. Vocês estavam voando, eu nem conhecia vocês estavam voando com um balão do Estadão. Uhum. Era você que voava? Eu voei várias vezes com aquele balão. Mas o Bacarim também voou, né? O balão era dele, o balão do Estadão era dele. Era um balão que era o Estadão dobrado. Era um jornal dobrado. Maravilhoso, tudo lindo aquele balão. Eu estava de moto fazendo um enduro lá em Campos do Jordão. E vocês estavam fazendo um festival de balão lá. Puta, é lindo aquele negócio quando acende, né? Vira uma bola colorida. É lindo. E esse balão do Estadão, ele realmente era diferente. Era um balão, não era redondinho, esse formato de cone. Era um cone, né? Ele tinha um negócio em cima, assim. E eu estava de moto e o balão veio vindo para cima de mim, veio vindo. Eu vi que o balão não estava bem.
Não que ele não estava bem, mas ele estava descendo muito lentamente. Não é que ele estava caindo, nada disso. Ele estava descendo. E aí eu escuto lá de cima do balão: ei! Pega a corda! E eu de moto, né? Olhava para trás, assim, o balão vindo. Ei! Pega a corda! Cara, e aí o balão começou a ficar próximo de mim lá, começou a ficar mais próximo. Eu sei que eu parei a moto, saí correndo, peguei a corda e amarrei numa árvore que tinha, assim, o balão daquele pra frente, assim. E depois fiquei sabendo que era o Bacarim. Hoje um grande amigo nosso, puta figuraça, adoro esse cururu. O balão, assim, nesse caso, por exemplo, o Estadão era um balão muito grande, muito alto. Ele conseguia subir ali, porque ele estava indo para bater não, estava em rota de colisão com um hotel ali. Não, na verdade, ele ia acelerar. Se ele não tivesse seguro, ou achasse que não dá, ele teria esquentado o balão. Ele teria esquentado o balão ainda. Mas, provavelmente, ele viu que tinha gente ali embaixo, você e, eventualmente, alguma outra pessoa que ele viu. Então, você tem uma corda amarrada no quadro do maçarico, você solta essa corda e uma pessoa segura e dá esse balanço no balão, você quebra a inércia dele e faz com que ele pare. Então, é uma manobra muito utilizada. Essa corda ou fita de manobra a gente utiliza muito. Porque você está indo para algum lugar que, de repente, eu não consigo passar. É um campo de futebol. Se eu tenho assim, as grades do campo de futebol, se eu for entrar, não vai dar tempo. Então alguém segura a corda e me põe no chão. Claro. E a corda é leve. Não é muito complicado. Mas, às vezes, se ele não achasse alguém que desse esse apoio no pouso, ele percebesse, não consigo fazer, você esquenta e vai para o próximo pouso. Mas eu te confesso que eu fiquei com o cu na mão ali, porque eu não sabia se o balão ia me levar, né? Porque eu falei, vou pegar a porra da corda, né? Porque ele amarra na mão. Eu falei, pô, esse balão vai me subir, eu vou ficar pendurado aqui. Aí eu tive a ideia de amarrar na árvore. Perfeito. Aí pelo menos resolveu, ancorou o balão nele. Ancorei o balão, foi legal demais. Mas você já teve algum perrengue de balão assim, A gente, normalmente, como eu falei, como a gente voa em condições muito tranquilas, num voo normal de balão não tem perrengue. Aonde vai ter o perrengue? Vai ter o perrengue quando você quer fazer algo a mais, novas coisas. Novas coisas. Então, por exemplo, eu fiz um voo fantástico nos Lençóis Maranhenses. Quando eu me formei, tirei meu brevet de balão em 1990, saiu uma reportagem numa revista sobre parques nacionais. E um dos últimos que tinham sido... Você já voou na Atacama, não? Não, eu tenho uma oferta para ir trabalhar lá no final do ano. Estamos em negociação. Eu podia pensar, de outubro a novembro ou de janeiro a março. Você já, antes de você falar dos Lençóis, você conhece o deserto do Atacama? Já foi para lá? Já. Mas voar lá deve ser um show. Que ano você foi? 6, 7 anos atrás. Porque parece que mudou bastante o lugar lá. Não, tudo vai mudando, mas mesmo assim... Não, deve ser paradisíaco. Eu tenho essa possibilidade. Bom, aí surgiu os Lençóis Maranhenses, eu vi essa revista de parques nacionais, eu olhei e falei assim, ainda vou voar nesse lugar. E 11 anos depois eu tive a oportunidade de fazer isso num projeto promocional que um grande amigo, o Rui Calosdian, me chamou para ser o gerente técnico do projeto e a gente foi voar lá. Não só nos Lençóis Maranhenses, a gente fez um recorde de altitude, Lençóis Maranhenses e uma travessia de São Sebastião para Ilhabela com balão. Quando a gente foi voar nos Lençóis Maranhenses, que eu comecei a ver os mapas de vento, falei, aquele lugar não dá para voar, lá venta muito. E venta, sempre. Mas... dá para voar, mas não sei onde vou parar, né? Mais ou menos. Porque as coisas você precisa, para você voar, o balão precisa subir. E com muito vento, você às vezes não consegue inflar o balão. Porque como é que ele infla? A gente está com ele no chão aqui estendido, você abre o balão, coloca um ventilador insuflando ar frio. Quando ele atingir metade do diâmetro dele, você vai pondo o ar quente, aquele ar quente vai expandindo, ele vai inflando e subindo. Não tem perigo de, na hora que ligar o maçarico, pegar fogo na boca? Não, o tecido ele é anti-chama, todo o tecido do balão. Ele é todo tratado anti-chama. A primeira parte da boca, inclusive, é de Nomex, que é o mesmo tecido de roupa de corpo de bombeiros. Mesmo se sair uma chaminha ali, não pega? Não vai pegar. Ele é todo tratado anti-chama e com retardante de propagação. Então não é um problema. Mas o que acontece? Você depende da força de ascensão do ar quente para pôr o balão em pé. Claro, a hora que ele começa a inflar, se o vento leva ele... Se o vento for empurrando, você pode encher o balão quanto você quiser. Se quiser, o vento vai levar. O vento vai empurrar ele para baixo de volta. Entendi, claro. E aí você não consegue fazer ele ficar em pé. Você precisa fazer ele... Depois que ele está em pé, o que eu sempre falei, inclusive nos Lençóis, se eu botar esse balão em pé, eu vou voar. Duro vai ser fazer ele ficar em pé.
E a gente conseguiu fazer isso algumas vezes. Mas, primeiro dia, por exemplo, eu tenho um sistema de ancoragem, ele estava amarrado na caminhonete, uma corda de nylon de 1 polegada, um pouco mais do que isso, essa corda quebrou. Uma corda para 3 toneladas, ela arrebentou, o balão já estava em pé, aí quando ela arrebentou, o balão estava mais ou menos 1 metro do chão, quando ela arrebentou, ele subiu um pouquinho e entrou dentro de uma lagoa. Eu falei, bom, agora não dá mais para ficar dentro da lagoa, né? Tem que tirar o balão daqui, ele já está em pé, é o que eu disse, o balão está em pé, eu vou voar. Aí eu avisei o Rui pelo rádio e falei assim, eu vou voar. Vou dar fogo nesse vou negócio. sair, não dá para ficar dentro da lagoa, eu vou sair. E aí eu saí. Eu estava com o patrocinador da época nosso e a Renata Falzoni como cinegrafista a bordo. E a gente já tinha feito vários briefings de voo. E aí eu estou voando, no final de tarde, indo. Quer dizer, você deu gás no bom sentido? Deu gás, o balão subiu e eu saí voando. Eu já saiu estou voando agora. Agora eu vou arrumar um lugar para pousar. E o vento comendo. E como é que é a galera? Rádio lá de cima? Eles vão monitorando você? Não tinha muito como monitorar, porque nós estamos falando em 2001, você não tinha GPS. Não tinha GPS, não tinha Tinha GPS, mas você não tinha sistema de navegação, satélite, celular, você não tinha nada disso. Então era meio no truque. Você olha e fala, o balão está lá, vamos para lá. E era só caju, era plantação de caju, assim, não acabava mais caju. Caju pra caramba. O Rui estava com outro balão do patrocinador e ele voou e aterrissou em frente a uma igrejinha, achou um espaço numa igrejinha. Aquela história, o vento era linear. Eu decolei daqui, ele decolou daqui. Ele passou em frente à igreja e aterrissou na igreja. Eu passei em cima de caju, não tinha onde parar o balão, era só caju. Desceu em cima do caju. Aí eu falei pro Roger, o patrocinador, falei, olha só, trouxe a carteira, porque hoje vai custar caro, porque eu vou derrubar uns 10 cajueiros aqui, cara. E aí fomos voando. Que legal. E a tarde acabando, né? O final do dia chegando e eu indo. Aí eu vi lá na frente, assim, uma casa. Era um terreninho no meio do cajueiro, uma casa. Pariu. Era um terreno assim, em quina. Tinha uma árvore aqui, um espacinho e uma casa. Aí eu olhei, chamei os dois e falei, olha só, eu vou fazer uma manobra aqui que vai dar certo, mas vai doer. Vocês estão comigo. Vai comigo que vai dar certo. Eu falei, olha só, o balão está indo muito rápido e eu não consigo fazer ele parar dentro daquele terreno. Então eu vou arrastar nas árvores antes, vou colocar em cima das árvores, ele vai perder a inércia. Tem aquela árvore bem na frente da gente. Eu vou fazer o cesto, tocar na árvore. Meu Deus, Bala. Ele vai balançar. Meu Deus, Bala. Quando ele sair da árvore, eu vou botar ele no chão. Vai doer porque a gente vai tomar um tombo forte, mas vai dar tudo certo. E fiz exatamente isso. Que legal. Quando o balão ele bateu na árvore, ele deu aquela balançada. Não chega a rasgar. Não, pegou só o cesto. Quando ele pegou o cesto, que o cesto balançou e saiu, eu tenho um pedaço de nylon, que é uma tampa superior no balão, eu abri aquilo, o balão fez blum, parou. Só que a gente tomou um tombo de uns 3,5 metros, mais ou menos. Na cesta. Blum, e parou. E a vela? E o balão? Como eu abri a tampa, ele já foi meio diminuindo e o vento foi empurrando o ar para fora. Ele estava montado ainda, mas estava no chão. Sim. Parou. Parou, aí eu olhei, Renata, tudo bem? Roger, tudo bem? Falei, não, tá com dor nas costas, tá tudo bem. Aí nós saímos, o balão estava paradinho no chão, no meio do terreno. A Renata já voou comigo várias vezes. Ela olhou e falou assim, como é que você fez isso? Eu falei, Renata, era a chance que eu tinha. Era a única. É uma delas, mas Ou seja, foi a que eu segui. Estava escurecendo. Se a gente perde esse, eu não sei quando seria o próximo. Então deu tudo certo. Mas foi a decisão naquele instante, falei assim, se eu não fizer isso, vai escurecer, eu só tenho o caju pela... Tudo bem, eu vou botar o balão no meio do caju. Claro. Ele vai ficar... eu não vou, mas... Não, eu vou enfiar ele no chão, ele vai deitar em cima do caju, depois a equipe de apoio vai achar. Mas foi assim, perfeito. E os próximos voos, tivemos mais 3 tentativas também excelentes. Mas perrengue... Faz parte. Você está voando e fala, bom, e agora? Faz parte. O meu instrutor de voo, meu primeiro instrutor, o Jonathan, já falecido, ele era inglês, mudou para o Brasil na década de 70. E ele costumava dizer que ele preferia estar no chão querendo voar do que estar voando querendo estar no chão. Então essa pergunta eu me faço toda vez que eu vou voar. Eu quero estar lá em cima ou quero estar aqui? Eu quero estar aqui, eu não vou voar. Se eu estou olhando e estou vendo o vento está aumentando, você está aí com... Eu velejei durante um período, aquele ventinho gelado na manhã, vento de frente fria chegando, ele vai aumentar, assim, o instinto dá aquela... Não, hoje não. Você sabe que de moto, a Mara, minha esposa, ela sabe a minha intuição. Às vezes eu vou fazer alguma viagem de moto, tudo preparado, mochila, alforje, tudo pronto, capacete, eu desço, né? Eu sempre desço, pego a moto, sento ali,
e tenho um lero com ela, falo, nós vamos... Você vai me trazer de volta, a gente vai voltar juntos, a gente vai voltar. E às vezes, muitos, não são raros os momentos em que eu olho assim para a chave e desisto. Cara, eu desligo e antigamente eu desligo, falo, não é para viajar. Não é o dia. Não é o dia, volto, trago, tiro toda a coisa, e aí? Não é para viajar hoje. Não rolou. Eu tento não negar o meu instinto. Não é? Quando eu percebo assim, não é para fazer. Bom, a gente está aqui, né, Baixo? Estamos aqui. Estamos aqui. Então vamos lá, Baixão. 30 expedições da Antártida. 30 expedições na Antártica. Campeão brasileiro de voo de balão. Não brasileiro, mas já fui campeão em vários eventos de balão. Escalou as maiores montanhas do mundo. Algumas. Eu tenho 1 milhão de quilômetros de moto. Não consigo nem imaginar o que é isso, Mauá. Haja bunda. Caramba. Você sabe que nas palestras que eu dou, tem 3 grupos, cara. Eu já te falei isso, tem 3 grupos. Não, acho que não. Às vezes eu estou dando a palestra, né? Eu falando sobre os perrengues da moto alinhado ao mundo corporativo. E aí tem 3 grupos. Primeiro um grupo fala assim, porra, e a moto? Ela vai? Que pneu você usou? Qual é a marca da moto? Que gasolina? Você trocou o óleo? Que vela? Mas o guidão, o banco era mole? O segundo grupo é assim, cara, por onde você passou? O que você viu? O que você sentiu? O que você pensou? Que é o lado mais intelectual da viagem ali. E existe as mulheres. A pergunta das mulheres sempre a mesma. E a bunda? Não doía? Não dói? Como é que é ficar sentado, né? 14 horas por dia, não dói a bunda? E eu sempre falo, dói. Dói as costas, dói a bunda, dói a perna. Dói o braço. Dói o braço, dói o pé, dói o cabelo, dói a unha, dói o ouvido, dói tudo. Mas, é como você falou, é naquele momento que eu tô muito feliz. É o momento em que eu me encontro e eu falo, a vida vale a pena, assim, nesse sentido de, é onde eu me encontro. Então, é o que eu falo, né? Um brinde à vida, né? São nesses momentos em que você fala, puta, eu tô vivo, né? Eu não tô num sofá, eu tenho saúde, eu não tô só trabalhando, eu não tô só resolvendo o problema, eu tô me encontrando num momento em que eu me sinto feliz. É ali. Não é, Baixo? Com certeza. A gente, em montanhismo, a gente costuma dizer que você tem algumas fases numa escalada ou numa atividade. Uma delas é fantástica. No momento que você está sentado na barraca, um frio, está nevando, está chovendo, está molhado, está cansado, que você pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Aí quando você percebe que você que queria estar lá, fala, bom, então agora eu tenho que resolver. É isso e aí. A partir daí você cria uma nova relação com aquela história. Não é? Que todo montanhista vai fazer essa pergunta. Quando ele fizer essa pergunta, ele virou montanhista. É uma pergunta normal, né? Mas ele mesmo fala, eu não quero sair daqui. Você termina uma viagem já programando a próxima. Não é? Paixão, muito obrigado, cara, por me proporcionar o primeiro capítulo, o primeiro episódio dessa série, que nós vamos conversar muito mais ainda aqui no nosso canal Um Brinde à Vida e, obviamente, vamos continuar fazendo as nossas palestras. Vocês, empresas que querem, que desejam motivar os profissionais, tem muita história legal, tem muita história alinhada ao dia a dia, que é bacana. Baixo, muito obrigado. Como é que a gente acha você? Primeiro, foi um prazer sempre. Legal, né? Sempre fazer divertido, esse bate-papo. A gente tem muita história para trocar. É um grande prazer estar participando do nascimento de Um Brinde à Vida. Para mim, foi um orgulho e uma... Não podia ser outro, grande, cara. Não podia. Uma grande alegria. Não podia ser outro. Estar aqui com você nesse momento. Eu tenho meus canais no Instagram, luiz.consiglio, meu e-mail é luiz.consiglio@gmail.com. Luiz com S ou com Z? Com Z, sou antigo, Luiz Verdadeiro. Luiz Verdadeiro, Luiz, Luiz Raiz, o Roots. Acento, não é mais assim. Enfim, é muito bom trocar experiências. Não é gostoso? Seguir fazendo coisas, porque é muito mais gostoso do que falar sobre as coisas, é continuar fazendo. Não é? E pensando nas próximas
viagens, próximas aventuras, próximas expedições. Foi um grande prazer, sucesso. Eu que te agradeço. Meu, isso aqui é brinde nosso. à vida. Então, eu já te convido a assistir os próximos. Eu tenho, graças a Deus, né, eu tenho grandes amigos que pensam da nossa forma. Então, eu vou fazer um próximo agora com um motociclista que foi convidado por um amigo que estava num processo ruim. E ele veio, esse cara comprou um sidecar e pediu para que ele fizesse, entre aspas, a última viagem dele, que foi dos Estados Unidos até São Paulo de sidecar. Sidecar é aquela moto que... Uau! Então ele vai estar contando essa história para a gente, vai estar um outro amigo nosso que é um cara que tem um poço de viagens, de conhecimento de motocicletas, assim, de histórias, assim, um cara fantástico, vai ser o próximo. Eu vou trazer também 2 amigos que fizeram Compostela de bicicleta, também com uma preparação legal, né? Pedalando 800 quilômetros, assim. Enfim, acho que o Brinde à Vida nasce para a gente... Vou trazer aqui médicos sem fronteira que foram para a expedição cuidar de índios aqui no Mato Grosso, que também é um outro pensamento, né? Sabe lá, não deixa de ser uma aventura, mas sim. É uma aventura para cuidar do ser humano, né? Então também passaram doenças. Olha, histórias assim. Que demais. Espero que o nosso canal, eu tenho certeza que vai ser legal. Eu tenho certeza que vai ser um excelente canal de sucesso. Baixo, muito obrigado, professor. Muito obrigado pelo meu primeiro Obrigado a todos por estarem com a gente até agora. Um brinde à vida. Um brinde à vida. Obrigado. Tchau, velho. Valeu. Muito obrigado.